Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vim aqui começar o diário de leitura do livro Um Sonho Quase Real, da autora Priscila Quaresma, e ele é um romance que eu já estou achando assim maravilhoso. Tô no começo e vou fazer essa introdução para vocês entenderem do que se trata a história, e à medida que eu for lendo, eu vou vir atualizar vocês, tá? Então já ativa aí as notificações do perfil para não perder nenhuma etapa aí desse diário. Neste livro nós vamos conhecer a Maia. Ela é uma adolescente que está ali no ensino médio e ela mora em Recife. E tudo tá fluindo tranquilamente na vida dela. Ela já tem um namorado, então mostra ali um pouco de como tá a rotina dela, né? De escola, com a família, enfim, uma rotina super tranquila ali de uma adolescente. E eis que algo inusitado acontece, inexplicável. De repente, ela se depara com uma nova realidade que até então ela não sabe se está sonhando, se de repente viajou no tempo, como é que isso é possível, né? Ela já tinha visto filmes e livros a respeito, mas será que isso poderia estar acontecendo com ela? Ou não passava de um sonho que logo ela iria acordar e não precisava se preocupar com as atitudes que estava tendo ali naquela realidade? De repente, seu nome não é Maia, agora ela se chama Isabel Noronha, e é esposa de um rico comerciante lá do tempo em que o Brasil era colônia de Portugal. E aí ela acorda literalmente e vê essa realidade e começa a se questionar, né, se é um sonho ou se ela viajou no tempo. E eu já tô achando bem engraçado, porque quando ela se depara com as coisas de como era ali, né, um passado bem distante, ela fica, gente, como é o nome? Ela fica tentando lembrar, eu já vi isso em filmes de época, deixa eu ver se isso é mesmo. E aí ela fala alguma coisa do tempo atual, uma linguagem atual, e as pessoas ficam assim, oi, o que significa isso? E assim, eu tô achando engraçado esse espanto dela, né, e ao mesmo tempo tá sendo bem interessante, tá sendo bem fluida essa leitura, pra gente também, enquanto leitor, descobrir o que tá acontecendo, né, se é um sonho, se não é, o que tá acontecendo. Outra coisa que eu tô achando bem interessante é a forma que a autora está descrevendo a história, os cenários, cada detalhe, sem se estender demais, sem ficar cansativo, mas de uma forma que a gente consegue visualizar muito bem aquele cenário, aquela ambientação, como se a gente estivesse assistindo um filme, sabe? Entrando naquele universo daquela época. Então eu gosto muito de leituras assim, e já tô vendo que vai ser bem envolvente, que vai ser daquelas histórias que prende, sabe? Do início até o fim. E tô bem curiosa. Se vocês também ficaram curiosos, eu vou deixar aqui o link para que vocês possam ler junto com a gente, tá? E depois da nossa leitura, a gente faz um bate-papo com a autora. E é um momento muito legal, onde a gente pode entender um pouco mais dos bastidores, do processo criativo. Então a gente já lê nessa expectativa de como vai ser essa conversa com a autora. Então se você quer viver essa experiência junto com a gente aqui do clube, acesse aqui o link, adquira o livro e entre em contato para entrar aí. Olá, leitores, tudo bem? Passando aqui para continuar falando do livro, que é a leitura atual aqui do clube, Um Sonho Quase Real. E vocês viram aí que eu compartilhei que estou amando o livro e que eu já passei da metade. Então, assim, é uma leitura muito fluida, muito envolvente. Você não fica com vontade de largar. E eu estou vendo que eu vou terminar ele rapidinho, viu? Porque, assim, tá maravilhoso. E se você tá chegando por aqui agora e perdeu o começo desse diário de leitura, não se preocupe, porque depois ele vai lá pro YouTube, pra nossa playlist do clube. E eu deixo o link aqui para vocês acompanharem, tá certo? Então agora eu vou dar continuidade sobre a história. Eu tô achando essa história simplesmente encantadora, muito leve, muito fluida, uma história que te prende ali, que te faz ficar curioso a respeito do que tá acontecendo, né? Como eu falei, a Maia, uma adolescente ali, levando a vida tranquilamente, e de repente ela se encontra numa outra realidade, onde ela é Isabel Noronha, esposa do Dom Fernão Noronha. E aí a gente vai ver como ela está lidando com essa nova realidade. E é muito interessante porque logo no começo eu fiquei imaginando, né? Ela vai falar... Logo no começo eu fiquei imaginando que em algum momento as pessoas iriam notar que ela estava fingindo ser alguém que ela não era. Só que a autora foi bem inteligente em colocar uma situação que fizesse com que não desconfiasse nesse sentido de que ela não era Isabel, sabe? E eu achei bem legal.
E aí a gente vai acompanhar a rotina dessa nova dama da corte, né? E é engraçado ver que ela fica o tempo todo prestando atenção em como ela vai falar, em como ela vai se comportar, e fica ali resgatando a sua memória das coisas que ela já leu nos livros, que ela já discutiu ali nas aulas de história, de como eram as coisas, os costumes daquela época. E aí ela fica, eu já li isso em algum lugar, de tal forma que acontece. Então é legal de ver que, ao mesmo tempo que ela tá consciente de que isso aqui deve ser um sonho, ou eu viajei no tempo, mas ela começa a ter lembranças, a fazer coisas de forma natural, como se ela sempre tivesse vivido ali, naquela época, sabe? Então, assim, é bem interessante essa história de ver isso acontecendo. E ela começa a se adaptar, ela começa a achar interessante também aquela situação, aquela realidade, apesar de estarem numa época onde a escravidão está acontecendo, que ela não se sente confortável com aquilo, e ela fica também pensando em quanto tempo isso vai acabar, sabe? E começa a se angustiar, mas ela aproveita essa oportunidade, sendo sonho ou não, viajando pro passado ou não, eu vou fazer a minha parte. Então eu achei isso muito legal também, de colocar a personagem como uma revolucionária, digamos assim, né? À frente do seu tempo, literalmente, porque ela já sabe, né, das coisas que acontecem desde então. Mas eu achei muito legal de ver a postura dela e de ver como isso estava sendo visto pelas pessoas ao seu redor, né? Pelo seu esposo, Dom Fernão, e pelos próprios escravos, né? Então, assim, tá sendo bem legal, bem divertido. E é isso, vou parar de falar para não dar spoiler para vocês, mas já adianto aqui que super recomendo a leitura, se você tá buscando algo mais leve, mais divertido, mas ao mesmo tempo com informações. Ah, e outra coisa importante de falar, que a autora foi muito responsável em fazer isso, em alertar de alguns gatilhos que tem no livro, tá? Então, assim, por mais que seja uma história muito boa, também tem alguns gatilhos que, caso alguém passou por algo, né, ou é sensível em relação a esses temas, ficar alerta, tá? Mas no meu caso, assim, eu já passei aí dessa parte de alguns gatilhos e achei tranquilo, mas isso é pra mim, né? Uma experiência pessoal e cada um tem a sua, então acho importante de repassar isso aqui pra vocês também. Olá, leitores, como é que vocês estão? Passando aqui para finalizar o nosso diário de leitura do livro Um Sonho Quase Real, que eu compartilhei aqui com vocês à medida que eu ia lendo, né, as minhas considerações aí da leitura. E já começo dizendo que amei o livro, mas esse final eu fiquei assim, Priscila, preciso saber demais. Mas temos o livro 2. Então, assim, as coisas que eu gostaria provavelmente vai ser respondida nesse segundo livro. Eu gostei muito de toda a história, de como essa narrativa foi construída, da escrita da autora, que envolve a gente do começo ao fim, e de nós, leitores, sermos inseridos nessa nova cultura, né? A gente volta também com a personagem para o passado e é muito interessante contemplar tudo o que acontecia ali, exceto a escravidão, obviamente, mas ainda assim a história conseguiu trazer um olhar diferente da protagonista para isso, para essas questões e para outras também. Então, assim, todos os diálogos, os personagens são muito cativantes, a leitura é bem divertida e chegamos no final sem nem perceber. E de tão fluida que a história tava e o desdobramento ali ser tão interessante. Por isso que eu fiquei, quando cheguei no final, como assim? Eu quero mais dessa história. E temos mais sim, né? Então, já tô ansiosa para ler essa continuação e ter as respostas que eu estou buscando. Tem algumas situações que são bem tensas e que eu ficava o tempo todo torcendo para que fosse um sonho e que ela pudesse acordar e sair daquela situação. Mas em outras, que é a maioria do livro, né? Ver como o relacionamento da Isabel e do Dom Fernão está sendo construído, eu ficava torcendo para que fosse uma realidade, que ela não estivesse sonhando, sabe? Porque assim foi muito bonito ver como isso estava acontecendo de forma natural. E também porque a Isabel estava resgatando memórias que ela ficava questionando se isso aqui é um sonho, se eu tenho a plena consciência da minha outra vida que eu vivia
como é que eu posso estar tendo essas lembranças? Então, assim, esse é um ponto aí que vai nortear a história e eu não vou contar mais detalhes pra não dar spoiler, você vai precisar ler pra entender do que eu estou falando. E é isso, gente, eu gostei muito desse livro, super recomendo a leitura, vou deixar aqui o link pra que você possa garantir e já começar a ler também. E eu vou dar uma espiada aí nessa continuação e espero muito vir poder compartilhar com vocês também.